Fala Fogão, tá começando a segunda edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 25 de fevereiro. O blog do Diogo Dantas trouxe uma informação a respeito dessa procura do Botafogo pelo novo treinador, que eu entendo é no mínimo pertinente para a gente poder trocar uma rápida ideia aqui a respeito de toda essa dinâmica que veio acontecendo dentro desse processo seletivo do novo técnico, onde o John Textor conversou com uma série de profissionais, mais de 12 nessa altura do campeonato, para definir o melhor perfil para aquilo que ele deseja para o Glorioso na temporada 2025. Pelo menos na temporada 2025. E eu falo isso porque quando a gente fala de treinador europeu vindo ao Brasil, o usual, o normal, vai ser ele fazer a temporada aqui, se destacou, vai para outro lugar. Vai ganhar muito dinheiro no mundo árabe da vida, alguma coisa assim. O que o Abel Ferreira faz no Palmeiras é ponto completamente fora da curva. Ganhou tudo aqui com o Palmeiras e seguiu no Brasil. O Pedro Caixinha é outro treinador europeu, mas não ganhou nada, né? Então são duas realidades, dois contextos completamente distintos. Então é muito mais fácil o Pedro Caixinha seguir trabalhando aqui, porque não despertou o interesse de ninguém, do que o Abel Ferreira, que teve muitas oportunidades para deixar o Brasil, mas não o fez. Agora, para o Botafogo, eu já não estou mais nessa expectativa da gente ter que encontrar um treinador que vai ficar aqui 2, 3, 4 anos. Eu realmente já não estou mais alimentando essa esperança. Ou seja, temos que encontrar um treinador, um profissional que consiga fazer um bom trabalho dentro da temporada. Chegou aqui, fez o trabalho, ganhou, foi campeão, pelo menos de um troféu importante, já valeu a passagem. Eu já estou pensando desse jeito, Fogão, sinceramente. O ideal, claro, é você ter continuidade. A gente não estaria tendo essa dor de cabeça toda se tivéssemos a continuidade de 2024 para 2025, mas a gente sabe tudo o que aconteceu, não foi só uma questão de dinheiro envolvendo o Textor e o Arthur Jorge, teve muito mais, coisas de bastidores, enfim. Fato é, o que eu quero trazer aqui? O blog do Diogo Dantas, ele trouxe a informação de que outros 2 treinadores portugueses considerados promissores também não podem fechar com o Botafogo. E o motivo seria o mesmo do Vasco Matos. Você vai relembrar que o Vasco Matos estava muito bem encaminhado com o Glorioso, o Textor já tinha se entendido com o profissional, estava tudo caminhando bem, porém na madrugada, dentro daquelas diligências de documentação e tal, se observou que ele não tinha a licença UEFA Pro, tinha a licença A, mas a UEFA Pro, que é exigida para treinador europeu atuando aqui no nosso futebol, isso não ocorreu. E aí, para as competições da Conmebol, ele não poderia participar como técnico efetivo. Daria para você fazer uma gambiarra. Mas o Botafogo entendeu que essa situação da gambiarra, com ele tendo que fazer ainda o curso da UEFA Pro, não ficaria muito bem, que poderia pegar mal junto aos jogadores, né? Você está sendo comandado por um treinador que ainda está se qualificando para alcançar a licença tal. Enfim. O Rizek até trouxe a informação de que bastaria o Botafogo pedir aí uma licença provisória junto à Conmebol, pagando $50 mil, que a situação estaria resolvida. Mas ainda de acordo com o blog do Diogo Dantas, uma pessoa de dentro do Botafogo disse que de acordo com a nova regra, essa licença provisória ela não é mais permitida. Porque de qualquer maneira, o profissional precisa ter pelo menos 3 anos na primeira divisão. Ou seja, se o Textor, nesse período, dentro desse processo seletivo, ele conversou com, sei lá, 2, 3 profissionais que não têm a tal licença necessária para trabalhar aqui, isso claramente configura uma falha do processo seletivo. Porque você não vai ficar entrevistando treinadores que não têm aquilo que é necessário, do ponto de vista documental mesmo, para poder chegar e assumir o comando técnico do Glorioso. Porque é uma grande perda de tempo. Não dá para você encarar de outra forma. Se você conversa com um treinador daqui e dali que não tem essa documentação, não tem essa licença, você perdeu tempo. Beleza, pode ficar aí essa conversa como base para um futuro, quando surgir a outra oportunidade. Ok, tudo isso a gente sabe que, né, não é um desperdício completo. Mas dentro da necessidade que a gente tem de momento, acaba configurando. O Botafogo tá para fazer a tal proposta aí, formalizar a tal proposta pelo Roberto Mantini. Honestamente, eu não estou muito esperançoso da gente ver isso acontecer. Nesse momento, eu acredito que vai ser, de repente, um profissional português, que a gente ainda não ouviu falar, que tem a tal licença, que tem ali o que é necessário, mas que não vai ser um nome badalado, como é o caso do Mantini. Se o Roberto Mantini fechasse com o Botafogo, ia ser uma coisa absurda. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Seria o treinador mais renomado do futebol brasileiro e, por consequência, do futebol sul-americano.
mas o custo é muito elevado, né? Assim, tem que servir de lição. Acho que esse é o grande X da questão aqui. Tem que servir de lição para futuros contatos. Em futuras ocasiões, quando a gente precisar de um novo treinador, essa parte de licença tem que ser algo visto de imediato, de pronto. Porque aí você não vai perder nem o tempo do Textor, nem o tempo do próprio Botafogo, né? E do profissional em questão com quem a gente vai conversar. Porque pode ficar super interessado, achou bacana o projeto e tal. Ih, mas não dá, não tem como. Né? A realidade é essa. Então, assim, eu acredito que a gente vai tirar lições importantes de tudo isso que vem acontecendo. Já era para ter sido resolvido? No meu ponto de vista, sim, já falei sobre isso várias vezes. Mas com toda certeza, com toda a convicção do mundo que eu tenho, nós vamos tirar todas as lições necessárias para que no futuro a gente consiga resolver uma situação como essa de forma muito mais célere. Sem deixar de sermos assertivos. Sem deixarmos de acertar o alvo ali da maneira mais precisa possível. Eu realmente acredito nisso. Porque o Textor é um cara inteligente, as pessoas que estão dentro do Botafogo são capazes, mas esse processo, nesse primeiro momento, acabou mostrando ali que tem alguns pontos falhos, que poderiam ser melhores desenvolvidos, executados. Vamos botar dessa maneira. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Não sei qual é o seu pensamento a respeito disso. Porque não adianta também, Fogão, a gente chegar aqui só para causar, a gente chegar aqui e gravar um vídeo assim, isso é um absurdo, o Botafogo, que amadorismo, conversou com um cara que não tem a licença, que não sei o quê. Poderia ter sido feito de uma forma melhor? Claro, tá na cara de todo mundo que poderia. Mas vai adiantar alguma coisa ficar esperneando nessa altura do campeonato a respeito disso? Não. Mas vale a constatação. Vale a constatação de que esse processo seletivo realizado pelo Textor, ele pode ter ali uma correção dentro do passo a passo que foi realizado. Eu acho que essa é a parte principal dessa história aqui. Nós podemos evoluir essa questão dentro do Botafogo. Fica de experiência para o Textor, fica de experiência para todo mundo que está dentro do Botafogo, para que a gente não mais cometa esse equívoco de deixar só para ver a questão da licença no fim de tudo aquilo que aconteceu, das conversas e tudo mais, de acertar os detalhes, né? Acho que vale esse ponto aqui, vale a gente comentar isso. Um outro ponto que vale a gente comentar nesse vídeo é que 4.000 argentinos são esperados no Rio de Janeiro para esse confronto entre Botafogo e Racing, lá no estádio Newton Santos. Pois é, não sei se são 4.000 argentinos dentro do Newton Santos, tá? Lá tomando todo o setor sul, não sei. Mas a gente sabe que vai ter uma presença muito grande da torcida adversária, até porque eles ganharam por 2-0 o confronto de ida, então naturalmente estão mega empolgados. Mas a gente pode dar a resposta, tanto na arquibancada quanto dentro de campo. Eu realmente acredito que um 2-0 com uma atmosfera certa e com o time superando todos os desafios que a gente está enfrentando agora, e esses caras têm capacidade para isso, se mobilizando, fechando ali entre eles, eles têm como fazer isso. Eu creio que a gente tem tudo para poder buscar a reversão desse cenário. 2-0 não é um resultado impossível. Não é um resultado impossível, definitivamente. 2-0 você pode fazer. Mas a gente precisa ser o 12º jogador. De verdade, de corpo e alma. Se você vai ao estádio Newton Santos, vá para cantar, vá para apoiar. Porque é a primeira final internacional na nossa casa, cara. Se existe algum fio de esperança que a gente tem que se agarrar para poder conseguir reverter o cenário, irmão, a gente tem que sair do Newton Santos exausto. A nossa parte, a gente tem que ter certeza absoluta que a gente fez. Porque esses jogadores, eles respondem quando a gente chega e faz a nossa parte. Vide a final da Copa Libertadores. Outro cenário, outro contexto, um time bem estruturado, jogo coletivo muito forte, eu sei disso tudo. Mas eles dão uma resposta quando você tem essa situação. A atmosfera certa vai ativar nos nossos jogadores aquela coisa de, meu irmão, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que conseguir. E juntos nós somos mais fortes. Quanto a isso, zero dúvida. Pelo menos da minha parte, zero dúvida. E eu acredito que da sua parte também. Fala a verdade.
Por hora é só, tô indo nessa. Mais tarde eu vou voltar aqui com o Ricardo Azambuja, ao vivo, pra gente poder trocar aquela ideia falando tudo de Botafogo. Fechou? Tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!